Só os pecadores sofrem? Esse é o tema da nossa aula de hoje. O texto bíblico, o comentarista está utilizando alguns versículos do capítulo 4, alguns versículos do capítulo 15 e alguns versículos do capítulo 22. Por que isso? Porque na nossa aula nós vamos trabalhar com 3 discursos de Elifaz e as réplicas de Jó. Ou seja, Jó respondendo ao discurso de Elifaz, o seu amigo. Então, o texto da nossa revista são apenas alguns versículos do capítulo 4, que é um dos discursos dele. Depois nós vamos para o capítulo 15, que vai ter o segundo discurso de Elifaz e também a resposta de Jó. E por último, o terceiro discurso de Elifaz e também a resposta de Jó, lá no capítulo 22 a seguir. Então eu vou fazer a leitura, que é a leitura do comentarista, e posteriormente nós iremos lidar com esses textos no nosso conteúdo. Então veja o que diz Jó capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 8. Porque aqui estamos iniciando no capítulo 4, depois que Jó escreveu a sua lamentação descrita no capítulo 3. E agora nós temos aqui Jó respondendo ao capítulo 3, que era o lamento de Jó. Iniciando. Jó capítulo 4, do verso 1 ao 8. Então respondeu Elifaz, o temita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçam, e os joelhos desfalecestes, fortificastes. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança, e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora. Qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isto mesmo. Agora Jó capítulo 15, do verso 1 ao 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura dará o sábio em resposta a ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Jó 22, do 1 ao 5. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus ti, ou tem contra em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Pois bem, devemos lembrar que o livro de Jó é escrito em poemas, e são poesias, né? Então nós temos que sempre lembrar que nós estamos lidando com um livro poético. O nosso objetivo geral para essa aula de hoje é explicar que a teologia de Elifaz, ela é baseada na religião tradicional, que se crê somente que os pecadores sofriam. Essa é a teologia de Elifaz. Ou seja, ele era adepto de uma religião tradicional que, no modo dele pensar,
que somente os pecadores poderiam sofrer. Pois bem, estudaremos sobre os discursos de Elifaz, ao expor o seu pensamento teológico acerca da situação degradante que se encontrava Jó. Para Elifaz, ele cria na teologia, na ideia da justiça retributiva, que ela era certa. Por quê? Só os pecadores sofrem. E os justos, eles não podem passar por reveses. É claro que quando nós adentrarmos nesse conteúdo, a ideia que nós temos é de que Elifaz é um homem perfeito. Né? Veremos também no conteúdo as respostas de Jó, não concordando com as acusações que são proferidas por Elifaz, o seu amigo. Aí vem uma pergunta: nesse mundo, só quem comete pecado sofre? É uma pergunta, né? Vamos lá. Nós temos 3 tópicos para a nossa aula de hoje. O primeiro será sobre os pecadores no contexto da justiça retributiva. Segundo, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Terceiro, os pecadores diante de um Deus infinito. São esses 3 temas que nós iremos estudar, então, nessa hora. O nosso primeiro ponto, nós vamos tratar sobre os pecadores no contexto da justiça retributiva. Observe que eu faço uma abordagem de que nesse tópico, com base nos capítulos 4, 5, 6 e 7, exatamente, esse primeiro ponto está englobado aí todo o conteúdo, né? Claro que não todo o conteúdo, mas o assunto está relacionado dentro do capítulo 4 ao capítulo 7, que é o primeiro discurso de Elifaz e as respostas de Jó diante do seu discurso. E aqui, nesse primeiro tópico, então nós vamos verificar que ele apresenta a lei retributiva da semeadura e da colheita. Ou seja, aquele que semeia, o que ele semeia, ele colhe. Só que Jó, ele contesta essa lei em relação a ele, em relação à sua pessoa. Ele vai contestar isso. Então vejamos a teologia de Elifaz, como que ele apresenta a respeito da lei da semeadura e da colheita. Olha, para muitos estudiosos, eles veem, com base nos valores culturais apresentados no livro e com base na cultura da época, eles dizem que Elifaz deve ser o mais velho dos amigos, desses 3 amigos que chegaram para visitar a Jó. E também a ideia que se tem de que Elifaz, ele é um senhor idoso e também considerado o mais sábio dentre eles. E essa é exatamente a ideia que se tem pelo fato de ser ele o primeiro a discursar, depois que Jó fez o seu lamento registrado no capítulo 3, também em forma de poema. Os capítulos 4 e o capítulo 5, neles, quando você estuda, em forma de poema, ele acusa Jó com a sua teologia tradicional, a justiça retributiva. Ele
está convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não falha. Ou seja, ele quer dizer que aquilo que o indivíduo faz, aquilo que ele planta, ele colhe. E a sua teologia, nesse aspecto, ele é ortodoxo. Ou seja, ele entende que a opinião dele é a correta. É assim que ele crê. É assim que ele defende. Tudo na vida tem causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Então isso significa recompensa para os justos, né? E punição para os pecadores. Então, todas as vezes que alguém praticar algo mal, ruim, ele será punido. E quando ele fizer alguma coisa boa, ele será recompensado. Essa é a teologia de Elifaz. Então, o homem, ele colhe o que plantou. Como eu disse, é impossível nós lermos os versículos numa aula. Mas veja que no capítulo 4, os versos 7 e o verso 8, ele diz assim, bem claro, olha, lembra-te, quem sendo inocente jamais pereceu? Onde foram os retos destruídos? Segundo tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isto cegam. Ou seja, isto colhem. Ele, ao falar com Jó, ele está acusando Jó do estado que ele estava. Por que Jó estava naquela situação e tanta calamidade, tanta tragédia caiu sobre a vida de Jó? Isso porque, na forma dele pensar, na teologia de Elifaz, que é justiça retributiva, ou seja, Deus retribui segundo aquilo que a pessoa faz, ele quer dizer e afirma que nós habitamos em um universo moral que exige consequência das nossas ações. Por isso que ele diz, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, eles vão colher isso. É isso que essas pessoas cegam. Então, para ele, o inocente não pode sofrer o dano. Para Elifaz, toda pessoa justa e inocente, nenhum mal, nenhum dano virá sobre ele. Essas coisas somente os pecadores é que vão passar por sofrimento. Essa é literalmente a ideia que ele tem, e ele é ortodoxo nessa sua forma de pensar, tanto é que ele é enfático nos 3 discursos dele. O homem colhe aquilo que ele plantou. Essa é a teologia retributiva. Se Jó está sofrendo, é porque algum mal ele fez. Se ele está passando por essa situação de perder todos os seus bens, os seus filhos, e também está com esse estado do seu corpo de doença, enfermidade que ele está nela, é exatamente porque algum mal ele fez. Jó está em pecado. Ele crê assim. Agora, veja que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos nas Escrituras, com clareza, tanto os textos que tratam sobre a forma de Deus agir com o pecador e com o não pecador, mas nós vamos verificar que Deus age, sim, mas veja os textos que nós vamos abordar.
Salmo 1 e verso 6, que é o último dos versos, diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele conhece o caminho dos justos. E também o que diz o Salmo? Mas o caminho dos ímpios perecerá. Então significa que o caminho dos justos terá vida eterna, não perecerá. Mas o dos ímpios perecerá. Quando nós olhamos o texto de Gálatas, no capítulo 6, o verso 7 e o verso 8, nós vamos encontrar também o apóstolo Paulo falando a respeito do fato da pessoa que deve se fazer o bem a todos. Orientação do apóstolo Paulo. E no verso 7 e 8 ele fala assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O verso 8 diz: o que semeia na sua carne, olha como é que ele é enfático. O que a pessoa semeia na sua carne, da carne ceifará o quê? A corrupção, a destruição. É natural isso. E o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então Paulo está mostrando aqui claramente dois caminhos. Se o indivíduo viver praticando mal, pecando, o que vai acontecer com ele? Ele vai colher corrupção. Mas se a pessoa praticar o bem, ou seja, se ele semear no Espírito, uma vida diante de Deus, o fruto do Espírito agindo na vida dele, esse indivíduo, essa pessoa, ceifará a vida eterna. Por quê? Porque só há dois caminhos. Mas nós encontramos também uma passagem em Mateus, no capítulo 5, e o verso 45, onde Jesus, ele diz que o Pai, ele faz que o sol se levante sobre os maus e bons. Por quê? Porque todos nós necessitamos do sol. E da mesma forma também, Jesus falando, registrado por Mateus 5,45, que o Pai envia chuva sobre os justos e sobre os injustos. Então, as bênçãos de Deus, elas recaem para todo tipo, toda classe de pessoas, justas e injustas. Mas, na verdade, nós sabemos que aquilo que as pessoas plantam, elas vão colher. Isso é natural. Sem dúvida que isso é um processo natural da vida. Tanto é que existe um ditado: aquele que planta vento, ele colhe o quê? Tempestade. Então, isso significa a pessoa que faz o quê? Contendas, conversas que traz mexericos, calúnias da vida das pessoas, significa que um amontoado de problemas virão sobre ele. Por quê? Porque essa pessoa está plantando isso. Agora, analise. Ele defende que o pecado sempre produz consequências, mas somente os ímpios pagam por isso. A gente vê aqui claramente a teologia da prosperidade. A ideia ela é antiga. Você vê que as pessoas que defendem a teologia da prosperidade, para ele, a resposta, o sinal de que a pessoa tem uma vida com Deus é a prosperidade. E aqui ele está vendo exatamente em Jó, um sujeito que tinha uma vida de êxito, de sucesso, que agora ele era um derrotado, um destruído. Então, o que ele quer dizer é que somente os ímpios, eles vão pagar pelas consequências das coisas que ele faz. Olha, segundo ele faz, se Jó estava sofrendo, é porque ele havia pecado. E você sabe que isso é tão comum, não deixou de ser. Quantos e quantos casos
acontece de pessoas ir para visitar alguém e ou então ficar sabendo do estado daquela pessoa. A primeira ideia que passa na mente do crente, ele deve estar em pecado. Então, para Elifaz, Jó deveria assumir a responsabilidade moral do seu pecado. E que não existia outra opção para ele. Ele teria que assumir a responsabilidade moral. Declarar o estado dele, a situação dele. Ele deveria fazer isso. Mas quando a gente lê o capítulo 4 e o capítulo 5, mesmo em forma poética, e quando a gente lê os exegetas, aqueles que dominam o hebraico, a cultura hebraica antiga, e compreende os termos existentes nesses poemas, eles chegam bem claro a entender e a expressar que Elifaz era um teórico. Tudo que ele falava, mas ele na verdade era um teórico dogmático em relação àquilo que ele acreditava. E Elifaz também era religioso, mas esses religiosos versados em Deus. Existem muitas pessoas que fazem grandes discursos sobre Deus, falam muitas coisas sobre Deus, mas a vida daquela pessoa não condiz que ele tem experiência e relacionamento com Deus. Ou seja, é um teórico. Ele conhece de Deus, teoricamente. Veja que no capítulo 4, eu não vou ler o texto aqui, mas você pode ler na sua Bíblia, do versículos 12 ao 17, é bem claro que ele é um sujeito religioso. Eu vou ler apenas parte e vou pular algum versículo. Olha aí, 4 e 12. Uma palavra se me disse em segredo e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevém o espanto e o temor. Olha o versículo 15. Um espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos do corpo. Parou ele, quem? O espírito. Mas não consegui discernir a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos e ouvi uma voz abafada. Pode o homem mortal ser mais justo do que Deus? Pode o homem ser mais puro do que o seu Criador? Veja que Elifaz está fazendo uso, dizendo que um espírito passou por ele e ouviu essas palavras do espírito, dizendo que pode um homem mortal ser mais justo do que Deus. Por que isso? Porque ele estava entendendo que Jó se comparava a Deus. E Jó em momento nenhum se comparava a Deus. Olha o que ele diz aí no verso 17. Pode o homem ser mais puro do que o seu Criador? Não, Jó não dizia isso em momento nenhum. Mas ele compreendia sim. Por quê? Porque ele não era espiritual. Ele era apenas teórico e dogmático na teoria dele. Somente isso. Era um homem religioso. Mas ele não conhecia Deus. Na verdade, Elifaz era um pensador. E está cheio de pensadores. Sempre houveram os pensadores. Elifaz é um. Quando você lê os textos, você vê claramente. E principalmente, quando Jó dá a resposta a Elifaz. Aí a gente percebe que Jó conhecia a Elifaz e o que ele dizia. Então, se o homem fizer o bem, terá o agrado de Deus. Se fizer o mal, sofrerá a ira divina. Então veja isso. Quando essa visão teórica, essa é uma visão teórica, um entendimento teórico,
quando isso é levado à prática, ela não funciona. Por que não funciona essa teoria? Porque há justos que sofrem. Há muitas pessoas que são justas, pias diante de Deus. As Escrituras estão repletas de homens santos, serviram a Deus com piedade e sofreram. E quantos pecadores tiveram e têm êxitos e sucessos nas suas vidas e às vezes nem sofrem. É só a gente lembrar do Salmo 73, Asaf. Lembra do Salmo 73? Então, isso significa que, na verdade, na prática, essa teoria não tem como ser levado, ela não funciona. Porque há justos que sofrem. E há muitos pecadores que não sofrem. E que os justos olham para a vida daquela pessoa e pensam, assim como Jó. Eu sofro tanto, passo por aflições, tribulações. Olha aquela pessoa que não conhece a Deus, não tem uma vida benegada diante de Deus, não renuncia às coisas desse mundo, e ele não sofre. Né? Aí nós tiramos uma reflexão aqui, dentro desse subtópico. São muitas as pessoas que fazem acusações precipitadas, quando alguém passa por momentos delicados na vida. Há muitas pessoas que acusam o outro precipitadamente. Às vezes, quando um crente, um servo do Senhor, ele se enferma, e ele passa ali dias e dias, até meses. Então, quando alguém vai visitar, essa pessoa costuma fazer exatamente como ele faz. Se essa pessoa está desse jeito, é porque ele pecou. Ou seja, Deus está aplicando nele a justiça retributiva. É isso, ele pecou. E quando as pessoas fazem isso, cometem injustiça. E às vezes agride e fala com as pessoas. E chega até a acusar pessoalmente, assim como ele está fazendo na nossa aula de hoje. Mas, meus irmãos, somente Deus pode ver todo o lado da questão. Somente Deus. Somente Deus sabe em todos os aspectos o que está acontecendo com aquele indivíduo. Se aquilo é algo causado por ele, e às vezes nós sofremos consequências não porque pecamos, mas por problemas de ingerência, ou mesmo por questões naturais da vida. Isso me faz lembrar de João, Evangelho de João no capítulo 9. Uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, quando eles viram um homem, um jovem, cego de nascença. E os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, embasado nessa teoria. Eles perguntaram assim: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais deles? Qual a ideia? Por que os discípulos perguntaram a Jesus? A ideia que se tinha é que alguém ali pecou porque ficou cego. Quem pecou? Ele? Porque ele está cego? Ou os pais deles que pecaram e por isso ele está cego? Veja que isso é antigo, das pessoas fazerem essas conjecturas. Mas veja a resposta de Jesus para os discípulos: nem ele e nem o pai dele. Isso significa, meus irmãos, que há coisas que são consequências naturais. Há causa e efeito? Há. Por problemas de enfermidade, porque nós, pelo fato de sermos pecadores, nós nascemos com defeito. Nascemos com algumas coisas no nosso corpo com defeito. Herdamos
hereditário. Quantos casos nós sabemos de quando vamos ao médico? Aí pergunta, na sua família tem alguém que é assim, assim, assim? Tem. Aí quando vai verificar naquela família, ou no pai ou na mãe, aquela pessoa então herdou algo que veio de lá, dos ancestrais. Passou para alguém. Porque o pai pecou? Porque o filho pecou? Não. Simplesmente por questões naturais, circunstanciais. E Jesus respondeu isso para os discípulos. Nem o pai, nem ele, nem os pais dele pecaram. Agora, o que Jesus fez? Para manifestar a glória de Deus, Jesus curou a cegueira do jovem, passou um lodo nos olhos dele e mandou que ele lavasse lá no tanque Siloé, e ele passou a ver. Mas eu quero enfocar aqui exatamente a pergunta dos discípulos e a resposta de Jesus. E assim, nós vamos verificar agora, porque até então só apresentamos a teologia de Elifaz, porque na verdade a proposta dessa aula é focar bem essa teologia, a teologia, ou seja, os pecadores no contexto da justiça retributiva. Agora, no capítulo 6 e 7, Jó, ele responde todas essas acusações que ele fez a ele. Jó, então, ele faz a defesa contrapondo a teologia de Elifaz. Por quê? Porque a teologia de Elifaz, na verdade, não era de todo errada, mas ele equivocou-se ao pensar que a lei moral de causa e efeito era a única existente. Tratava-se, sem dúvida, de parte da verdade. Há um percentual de verdade, sim. A sua teologia, ela não se aplicava na pessoa de Jó. E o mais interessante, o rico disso tudo, é que Jó sabia quem ele era e como que ele se portava, e a comunhão que ele tinha com Deus, e ele permaneceu irredutível em ter certeza da comunhão que ele tinha com Deus, mesmo com todas aquelas consequências e problemas que ele estava vivendo, e mesmo diante das acusações do seu amigo. Para ele, aquelas acusações, aquela teologia não se aplica na vida dele. Jó não concordava com a tese de Elifaz. Mas quando nós olhamos para o capítulo 6 e 7, nós vamos entender isso. Mas uma coisa é certa ao lermos, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 7, nós vamos verificar que Jó, ele se sente alienado de Deus. Ou seja, poeticamente, Jó está se sentindo longe de Deus, distante de Deus, por causa do estado da situação que ele está. Ao olharmos do versículo 8 ao 13, também desse capítulo 6, ele diz aqui claramente que ele está distante de si mesmo, longe de si próprio. Do 14 ao 23, ele também se declara que ele está alienado dos seus amigos. Tudo que acontece, eu estou distante de vocês. Olha, ele se queixa da sua situação de maneira poética. Porque ele expressa com clareza dizendo que ele era justo, não estava em pecado, e por ele não estar em pecado e ser um homem reto diante de Deus, ele não merecia sofrer. E isso ele deixa bem claro de forma poética. No capítulo 7, dos versos 11 ao verso 21, porque o capítulo 7 continua ele respondendo às acusações de Elifaz, ele se queixa a Deus, está bem claro. Ou seja, ele está desejando abrir uma porta de diálogo com Deus. O texto é muito claro. Eu só não posso ler por causa do nosso tempo. Mas ele diz,
por exemplo, a partir do versículo 16, ele fala assim, olha, aborreço a minha vida, não quero viver para sempre, retire de mim os meus dias que são vaidade. Que é o homem para que tanto o estimes e ponha nele a tua atenção, e cada manhã o visites, e cada momento o proves? Até quando não apartará de mim a tua vista? Até quando não me deixará sós, até mesmo por mim, um instante? Se pequei, que mal te fiz, ó espreitador dos homens? Por que me fizeste alvo dos teus dardos, para que a mim mesmo me seja pesado? Veja que ele conversava era com Deus, ele dirigia era Deus, ele falava era com Deus. Olha o versículo 21. Porque não me perdoas as ofensas e não tiras o meu pecado? Pois logo me deitarei no pó, tu me buscarás, mas já não serei. Jó, claramente, ele está buscando um relacionamento com Deus. Ele está falando com Deus no seu estado, na situação em que ele se encontra. Ele não quer explicações baseadas em teorias que ele apresentava. Mas ele quer um relacionamento direto com o Criador. É isso que ele quer. Eu não quero estar ouvindo essas teorias, eu quero com Deus, eu quero que Deus diga, porque tudo vem de Deus. É assim que Jó via. No momento da dor, a melhor coisa que ele entendia a se fazer é dirigir pessoalmente a Deus. E é isso que Jó fazia. É o que a gente precisa fazer, é o que nós temos hábito de fazer. Nos momentos das nossas dores, dos nossos problemas, o que nós fazemos? Nos dirigimos pessoalmente a Deus. E assim, Jó, então, se finaliza o capítulo 7 e também finaliza a sua resposta às acusações de Elifaz, apresentando para ele que Deus aplica a lei da semeadura. Agora, no nosso ponto 2, nós vamos verificar aqui, com base nos capítulos 15 e 16, né, de Jó, um novo discurso de Elifaz. E Jó, ele volta a reclamar, mas ele não blasfema. Então, o que é que nós vamos encontrar aqui na teologia de Elifaz? Os pecadores no contexto da tradição religiosa. É isso que nós vamos verificar. Nós vamos ver aqui uma abordagem de que não passava de uma ortodoxia engessada. Ou seja, as coisas de Elifaz, as opiniões que ele tinha, que ele sentia que era correta, na verdade eram engessadas. Não abria espaço, liberdade para ser quebrada. Por quê? No seu segundo discurso, ele argumenta que as palavras de Jó são ameaça ao dogma religioso praticado. Aquilo que as pessoas praticavam naquela religião praticada da época. No capítulo 15, o verso 4, ele diz, ó, e tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Na minha versão, ele diz assim, mas tu que destróis a reverência e impede a devoção a Deus. Eu acho mais claro essa versão contemporânea, que diz assim, mas tu até destróis a reverência e impedes a devoção a Deus. Aqui ele está dizendo que Jó pratica uma ortodoxia engessada. Olha, por que isso? Na forma de ele faz entender, Jó ameaçava
a religião, ou seja, a tradição religiosa. E a tradição religiosa, até hoje, ela continua sendo um problema. Se Jó estava certo, a religião tradicional que ensina, olha aí, ó, o que a religião tradicional ensina? A prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus. Se Jó estivesse certo, então a tradição estava errada. Nós vamos quebrar a tradição só pelas falas de Jó? Ou seja, Jó era uma ameaça àquele pensamento daquela época. Ou seja, Jó pensa e é uma ameaça ao pensamento até hoje das pessoas que têm esse entendimento da tradição religiosa. Essa é a razão de ele faz, então, atacar Jó de maneira contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria. Ele diz que as palavras de Jó, se perde ao vento. Porque ele estava contrapondo a religião reinante. Jó, então, era uma ameaça àquela maneira de pensar que os religiosos pensarem naquela época. Olha, dos versículos 7 ao versículo 14, ele utiliza expressões na tentativa de desbancar a Jó. Por quê? Ele apela para a tradição religiosa com a intenção de validar aquilo que ele pensa. Porque ele diz claramente no texto: que sabes tu que nós não saibamos? Quem entendes que não haja entre nós? Também há entre nós experientes idosos, muito mais idosos do que teu pai. Ele está querendo dizer que as coisas que ele conheceu através do pai dele, existem pessoas ali com muito mais experiência, com muito mais conhecimento. E por que agora ele vai dizer o inverso sobre isso? Por quê? Porque ele não concordava com a réplica que Jó havia utilizado. Para isso, Jó estava negando a religião predominante nos seus dias. Mas quando nós olhamos para o capítulo 16 e o 17, aí Jó vai utilizar esses dois capítulos para contrapor de maneira irônica os argumentos que ele faz. Eu vou ler só o versículo do 1 ao 3 do capítulo 16 para entender isso. Olha, então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como essas. Todos vós sois consoladores molestos. Não terão fim as vossas palavras de vento? Ou o que é que vos irrita para responderdes assim? Ou seja, à medida que ele respondia, porque ele sabia em quem ele cria, ele está sendo irônico. Por que você está irritando? Quando eu não creio, eu não dou crédito à sua teoria. Porque eu prefiro o meu Deus. A resposta de Jó deve ser ouvida de que maneira? Sempre de maneira poética. Assim como nós lemos os Salmos. Porque quando ele reclama, ele fala algumas coisas no capítulo 16 ou 17, ou em outras partes mesmo da Bíblia, nós temos que ler entendendo que ele está fazendo uma queixa a quem é Deus, a liberdade que ele tem. Olha, quando a gente verifica o capítulo 16,
os últimos versículos do capítulo 16, ou seja, do 18 ao 22, e os 2 primeiros versículos do capítulo 17, que é uma sequência, nós vamos verificar aqui que Jó, de maneira poética, o que ele quer? Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Ele está querendo um advogado. Ele está pedindo um advogado, uma pessoa no céu. Ou seja, Jó, nesse texto, na verdade, ele está trazendo uma palavra profética, referindo à pessoa de Jesus. Filhinhos, se pequeis, lembre que tens um advogado no céu, Jesus Cristo, o Senhor. João fala assim, porque o texto, no capítulo 16, olha aí, ó, dos versículos 18 até o 17, verso 2, diz assim: ó terra, não cubras o meu sangue, não haja descanso para o meu clamor, agora mesmo está a minha testemunha no céu, e o meu fiador nas alturas. Ele está falando de quem? Do fiador. Diz, versículo de número 19, agora mesmo está a minha testemunha no céu, o meu fiador nas alturas, os meus amigos zombam de mim, os meus olhos se desfazem lágrimas diante de Deus, para que Ele defenda o direito que o homem tem diante de Deus, e que o Filho do homem tem perante o seu próximo. Quem é o Filho do homem? Jesus Cristo. Decorridos poucos anos, seguirei o caminho por onde não tornarei. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Não estão zombadores comigo? Não contemplam os meus olhos as suas amarguras? Jó, então, ele quer um defensor, um fiador, alguém que interceda por ele no céu. Essa é a diferença. Agora nós vamos para o terceiro ponto. E o terceiro ponto estão lá no capítulo 22, 23 e 24 do livro de Jó. Aonde, nesses capítulos, nós vamos verificar um novo discurso de Elifaz. Jó reclama, mas ele não blasfema contra Deus. Olha o que ele vai dizer. No capítulo 22, que na verdade é o último dos discursos de Elifaz, ele apela para a transcendência de Deus. Ele vai falar sobre a transcendência de Deus, ou seja, a transcendência é um dos atributos de Deus. Porque principalmente a ideia que se tinha no passado é que Deus estava distante, longe. E na verdade, Deus transcende a todas as coisas e a tudo. Mas nós sabemos que Deus é transcendente, mas é também um Deus imanente, ou seja, um Deus presente. Ele vai utilizar agora no capítulo 22, ele ressalta aqui a superioridade de Deus em relação à criatura. Ele quer deixar bem claro que Deus está acima da criação dele, e Deus não está limitado por ela. Por que isso? Por causa das petições que Jó fazia a Deus. Elifaz não entendia dessa forma. Por que não entendia? Ele era um sujeito teórico em relação a Deus. Então ele quer dizer que Deus não se importa com os devaneios, ou seja, com as quimeras, com os sonhos da humanidade. Nos versos 1 ao verso 3, ele realça então a infinitude de Deus em relação à finitude do homem. Que Deus é infinito e o homem é finito. Tem fim, acaba. Olha o que ele diz. Então Elifaz, o temanita, respondeu: pode o homem ser de algum proveito a Deus?
Pode até mesmo o sábio lhe ser proveitoso? Ou tem o todo-poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Veja, aqui ele quer dizer que o sofrimento de Jó mostrava que havia pecado e que Deus, na sua transcendência, na sua infinitude, o abandonou. Deus, sendo grande, não se envolveria com as quimeras da humanidade. Não se envolveria com os sonhos, com os projetos do ser humano. Principalmente se esse ser humano é pecador. É isso que ele faz, está falando, acusando, sem dúvida, apontando a Jó. Mas veja uma coisa comigo, meu irmão. Até agora que nós estamos apresentando as teorias de Elifaz. O que nós entendemos com o comportamento desse tipo de pessoa? Que ele é perfeito, que ele que é o reto. A sua ortodoxia que é correta. Tanto é que em momento nenhum ele não viu nenhuma justiça em Jó. Ele não viu nada de bem em Jó. Mas tudo por causa de quê? Dos desastres que aconteceram na vida de Jó. Ou seja, um justo não pode padecer assim como Jó está padecendo. Quando nós vamos lá para o versículo 12 do capítulo 22, aqui em apreço, nós vamos notar que a teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, mas um Deus distante. Sim, um Deus distante. Ele quer dizer que Deus não se importa com as coisas, com os detalhes da vida das pessoas aqui na terra. Por que ele diz? Não está Deus na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. Porque o contexto deixa bem claro, é isso que quer dizer, que Jó, não adianta você chorar. Você tem que arrepender para que os seus problemas se resolvam. Porque Deus, Ele não se importa com as quimeras, com essas situações que você está vivendo. Mas o interessante é que para a gente fechar a nossa aula, Jó, nos capítulos 23 e 24, ele expõe de maneira poética os argumentos bem claros. Jó declara que nunca negou a transcendência de Deus, assim como ele dá a entender, ou provoca entender dessa maneira. No texto é bem claro, no capítulo 23, Jó, ao dizer que Deus, Ele é excelso, Deus é sublime, mas Deus pode fazer aquilo que lhe apraz, por Ele ser excelso. Então, ele diz assim, olha, mas se Ele está contra alguém, que então o desviará. O que a sua alma quiser, isso fará. Jó, então, está dizendo que Deus, aquilo que Ele resolver fazer, isso Deus fará. Ou seja, Deus é transcendente, mas Deus é absoluto. Jó, constantemente, ele diz com clareza que tudo vem de Deus. Ele reconhece que Deus é excelso. Agora veja você, meu irmão, que nessa nossa aula, em pouco tempo, para utilizar apenas alguns tópicos e subtópicos, com alguns versículos, para falar da vida de comunhão que Jó tinha, para rebater a teologia de Elifaz. É claro que é muito pouco a proporção de textos que nós temos. E isso
vai fazer com que nós entendemos que o que importava era que Jó, ele sabia em quem ele cria. Ele dizia que Deus caminha com os homens. Nos versos no capítulo 23, nos versos 10 e o verso 11, Jó ele está consciente que esse Deus, embora grande, embora excelso, também caminha com os homens. Se Jó está dizendo que Deus, sendo grande, excelso, transcendente, e caminha com os homens, o que Jó quer dizer? Que Deus é imanente. Ou seja, Deus transcende a tudo, porque Deus está em todos os lugares, por causa do seu atributo, mas Deus ao mesmo tempo está presente na vida daquela pessoa que serve a Ele. Olha o que diz aqui, nos versos 10 e o verso 11, capítulo 23. Mas Ele conhece o meu caminho. Se Ele me provasse, eu sairia como ouro. Olha o que Jó está dizendo de si mesmo. Nas suas pisadas, os meus pés se firmaram. O que ele está dizendo? Que aonde Deus colocou os pés, Ele firmou os deles nos pés de Deus. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Olha que maravilha. Jó então entendia que Deus se fazia presente. Deus estava presente. Isso está bem claro que no texto, nas expressões no hebraico, dá a ideia de que Jó está cada vez mais seguro, cada vez mais consciente de que ele caminhava com Deus e Deus estava com ele. Deus estava ao seu lado. Apesar de todas aquelas calamidades pela qual ele sofreu. Esse e algumas outras passagens é que nos faz parar para refletir nas atitudes de Jó diante de tanta calamidade. E mesmo um religioso, um teórico, apresentando as suas filosofias, a sua religião tradicional, de retributiva, que Deus estava retribuindo a ele, porque ele é um pecador, e porque você peca. E agora ele vai dizer que os pecadores, como é que ficam os pecadores diante de um Deus infinito? É isso que ele está dizendo. Mas o interessante é que Jó, ele sabe em quem ele tem crido, assim como o apóstolo Paulo diz. A reflexão que nós tiramos aqui, que em Cristo, Deus caminha conosco, sendo Deus transcendente e imanente nos diversos detalhes, nos diversos momentos da vida. Por isso, meu irmão, eu estou encerrando a minha aula. E encerrando a minha aula, eu quero deixar bem claro para a gente entender e que a vida ela é complexa. As situações, elas acontecem em graus maiores e menores para alguns e para outros. E nós não entendemos o porquê dessas coisas. Nós só sabemos que Deus, Ele está literalmente no controle. Como é importante nós, como Jó, saber que o nosso Deus é um Deus excelso, transcendente, mas é um Deus presente. Um Deus que habita em nós. Assim como Paulo, ele diz que o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E nós clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo, ele habita na pessoa que serve a Deus. Era exatamente a pessoa do Espírito Santo que confortava Jó pelo fato de Jó continuar fiel a Deus. E o que saía da boca de Jó era a crença dele em Deus. E ali estava o Espírito Santo fortalecendo a vida dele, sem dúvida nenhuma. Sozinho, nós não ficamos. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, Jó
sem Jesus, nada poderia fazer. Mas uma coisa era certa: Deus apostou em Jó, e o diabo perdia a cada dia. E assim, eu quero concluir a minha aula, que nós estudamos aqui sobre o pensamento teológico de Elifaz. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Para ele, Jó, ao negar que estava em pecado, se depunha, estava indo contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças relacionadas a algum pecado, que isso continua até hoje na cabeça de algumas pessoas. Esse é o problema do acusador, do ser humano, que é um papel do diabo. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isto provava que ele estava em pecado. Mas o interessante, mas Jó o contrapôs e defendeu a sua integridade e a comunhão que ele tinha para com Deus. Então, meu irmão, esse é o valor maior. É que eu e você, através de estudos como esse, no estudo de um livro que é um tanto complexo, por ser um livro escrito em forma de poema, mas que narra fatos ocorridos com um ser humano, com um personagem chamado Jó. Eu quero orar com você, agradecendo a Deus, porque independente de qualquer circunstância que eu ou você estejamos, não sei o que você está passando. Certamente, em alguma época, pessoas te acusaram, ou quem sabe que você está passando por situações e tem surgido pessoas como ele faz, para dizer coisas a você, com a intenção de te causar dúvida no Deus que você crê. Porque um dos papéis terríveis do diabo é causar dúvida naquele que é fiel a Deus. Mas ele não conseguiu isso com a pessoa de Jó. Por isso que o livro de Jó para nós é importante. E Jó é um paradigma para nós. Eu quero orar com você, pedindo a Deus para que nós, independente de qualquer situação, não sei como você está hoje e não sei como você estará amanhã. Eu estou bem hoje, não sei como estarei amanhã, mas eu preciso estar firme com meu Senhor Jesus e sempre buscando o meu relacionamento com meu Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós rendemos graças e louvores, porque realmente existem pessoas que têm ideias unicamente, estritamente, de que aquilo que semeamos, colhemos. Mas essa não é a única forma, Senhor, de se aplicar justiça. Sabemos da tua graça, da tua misericórdia. E além disso, Senhor, mesmo que nós estejamos com a vida diante de ti, no nosso relacionamento, por que não poderá vir o mal a nós? Por isso nós te louvamos, porque sabemos que nesses momentos o teu Espírito Santo estará conosco, nos fortalecendo para passarmos pelas provas e assim exaltarmos o teu nome e o teu nome ser glorificado através das nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe cada um dos irmãos que acompanham comigo, que a tua graça seja com ele, comigo e em todo o tempo da nossa vida. Assim é a nossa oração, em nome de Jesus. Meu irmão, eu te convido a estudar comigo. A próxima aula nós vamos estudar sobre um outro amigo de Jó, Bildade. A teologia dele é assim: se há sofrimento, há pecado oculto. Interessante, né? Deus abençoe em Cristo Jesus.